A carta de Paulo aos Gálatas. Eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem constituído por homem algum, mas constituído por Jesus e por Deus, o Pai eterno, que ressuscitou Jesus dos mortos. Paulo já tem 3 convicções. Primeiro, de que ele é apóstolo não porque alguém colocou a mão na cabeça dele e constituiu ele como servo apóstolo de Cristo, mas o próprio Cristo fez ele se tornar apóstolo, fez ele se tornar um homem do Evangelho. E a segunda convicção de Paulo é que Jesus provém de Deus. Então, quando ele cita Jesus Cristo, ele na mesma linha cita Deus Pai, porque os dois são um. E a terceira convicção é de que Jesus vive, Cristo vive, Ele vive. Essas são as 3 convicções do Evangelho. A minha vida, a minha salvação, a minha conversão parte de Cristo. Cristo é de Deus, Deus ressuscitou o Cristo dos mortos e Cristo vive hoje. E assim eu também vivo nele. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, esse que deu a si mesmo pelos nossos pecados. Como diz em Isaías 53, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele sofreu pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz paz caiu sobre Jesus. Ele morreu, o inocente morreu para que nós, pecadores culpados, tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai, Deus fez toda a obra para que o homem tivesse salvação em Cristo, que é a imagem e semelhança do eterno Pai que estás nos céus. E a esse Deus, nosso Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Me surpreendo-me de que tão depressa vocês passaram daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. De forma tão rápida, Paulo está falando, vocês largaram a simplicidade do evangelho para seguir um outro tipo de evangelho, cheio de inserções, enxertos e invenções doutrinárias humanas, de tradição religiosa, de tradição mundana, que não tem nada a ver com a simplicidade de Cristo. E de forma depressa, isso me surpreende. Esse evangelho não é um outro evangelho, não é um evangelho novo, isso já vem sendo apresentado a vocês há um bom tempo, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo, querem criar empecilhos, dificuldades, querem criar regras, invenções em cima do Evangelho de Cristo, atrapalhando aqueles que poderiam entrar no reino dos céus. Como disse Jesus, vocês não entram no reino dos céus, e impedem com que aqueles que querem entrar, que tomem posse do reino. Mas eu, Paulo, digo, ainda que nós mesmos, eu, Paulo, Tiago, João, Pedro, André, Filipe, ainda que nós mesmos, discípulos e apóstolos, ou algum anjo do céu, seja Gabriel, seja Miguel, seja qualquer outro anjo, ainda que apareça alguma criatura e anuncie a vocês um evangelho diferente, além daquele que nós já vos temos anunciado a vocês, que esse sujeito e que essa ideia seja um anátema, seja extirpada do meio de vocês essa ideia, esse novo evangelho. E Paulo ele repete isso pela segunda vez. Assim como já vos dissemos, agora de novo eu também digo a vocês, se alguém anunciar outro evangelho, além desse que vocês já receberam, seja anátema, que essa ideia seja extirpada do meio de vocês, separada do meio de vocês. Se alguém trouxer qualquer tipo de evangelho, seja pastor, seja obreiro, seja bispo, seja apóstolo, seja Paulo, Pedro, Tiago, João, seja o anjo dos céus ou o diabo lá do inferno,
seja anátema. Se alguém apresentar algum evangelho que não tenha a mesma essência que a doutrina de Cristo, e a doutrina de Cristo está manifesta na forma que Jesus andou, na forma que Jesus falou, na forma que Jesus viveu, na forma que Jesus pensou, nisso a gente consegue identificar através dos testemunhos dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vemos como que Jesus tratava as pessoas, o pecador, o necessitado, como que Jesus tratou o fariseu e o publicano, como que Jesus andou, pensou, falou, viveu. Se alguém trouxer algum evangelho, não interessa quem, quando, onde, como. Se alguém trouxer algum evangelho que não seja o mesmo evangelho que tem a essência de Cristo, seja anátema. Essa é a frase de Paulo, ainda que seja um apóstolo, um discípulo de Jesus, um anjo do céu, seja anátema. Aquilo que não tiver a mesma característica, o mesmo caráter, a mesma essência de Cristo, seja extirpado essa ideia do meio de vocês. Não interessa quem diga. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou eu procuro agradar a homens, por acaso? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu fosse manusear o Evangelho para ser agradável aos ouvidos dos homens, para agradar as intenções dos homens, as ideias dos homens, eu estaria pervertendo o verdadeiro Evangelho de Cristo. E eu, Paulo, fui constituído apóstolo não para favorecer aos homens, mas para falar a verdade, a vida e dizer que Cristo é o caminho. E hoje eu faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ninguém me constituiu apóstolo, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Jesus que me derrubou daquele cavalo quando eu estava a caminho de Damasco para caçar, agredir e talvez até assassinar cristãos. Jesus ali me derrubou e ele me revelou, fazendo com que eu ficasse cego por 3 dias. Depois, os meus olhos passaram a enxergar aquilo que eu nunca havia visto antes. Porque vocês já ouviram qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. E Paulo era um judeu ferrenho, estudioso, e como de sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava, obrigava-os a blasfemar contra Jesus, o Filho de Deus. E na minha nação, entre os da minha terra, eu excedia em judaísmo a muitos da minha idade. Paulo está dizendo o seguinte: eu era muito mais judeu do que muitos da minha região. Eu era muito mais judeu, fervoroso, zeloso pela lei e pelas tradições dos meus pais do que qualquer outro judeu já foi na minha nação. Mas quando foi da vontade de Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, antes mesmo de eu cair daquele cavalo, Deus já tinha me escolhido para um dia pregar o evangelho. Eu lutava, como ele fala em Romanos 7, para cumprir a lei, para tentar ser justificado pela lei, e mal sabia ele que a justificação dele viria em Cristo, aquele a qual ele perseguia. Mas quando foi da vontade de Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, para que eu revelasse o seu Filho em mim. Hoje Paulo, que perseguiu a Cristo, revela a Cristo na própria vida dele. E é um testemunho que segue a gente e acompanha a gente até hoje, para que ele pregasse entre os gentios. E com isso Paulo não consultou nem a carne nem ao sangue, não foi pedir para que ninguém colocasse a mão na cabeça dele e constituísse ele como apóstolo, não foi pedir autorização, não fez catequese, não fez estudo bíblico dominical, não foi estudar teologia para que dissessem se ele poderia ou não falar de Cristo. A partir do momento que Jesus se revelou a ele, ele saiu e entregou a vida inteira em nome do Evangelho. Viveu por Cristo e morreu por Cristo. Ele não pediu autorização nem para Pedro, nem para Tiago, nem para João. Não quis saber quem era discípulo, quem não era discípulo. Deus fez a conversão de Paulo e Paulo foi dar fruto. A mesma coisa deve acontecer com quem se converte. Não fique esperando a autorização
de algum líder eclesiástico. Se Deus fez a obra da conversão em você, vá dar fruto. E nem tornei a ir para Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas eu parti direto para a Arábia e voltei outra vez a Damasco, a cidade onde eu ia para caçar os cristãos. Agora eu fui para pregar o nome de Cristo. E depois de passado 3 anos, eu fui a Jerusalém para visitar Pedro, para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E eu não fui pedir autorização para falar de Cristo. Eu fui visitar a Pedro, porque de Cristo eu já estou e de Cristo eu falo, porque criei, por isso falei. E eu não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, que é irmão do Senhor Jesus. Ora, acerca dessas coisas que eu escrevo a vocês, eis que diante de Deus eu testifico que eu não minto. Eu não venho para mentir, eu não entreguei a minha vida e nem me lancei à morte por causa de uma mentira, mas foi por causa de uma verdade, e eu vivi por ela e morro por ela, de que Cristo é Filho de Deus, e Ele veio não para condenar os pecadores, mas para salvar as ovelhas perdidas, inicialmente as da casa de Israel, as de Jerusalém, as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois a todos aqueles cuja qual creram no nome dele, que andavam desgarrados, perdidos e sem oportunidade nenhuma de encontrar salvação, luz, respostas, sem conseguir alcançar a Deus. E Cristo é Deus alcançando o homem. Depois eu fui para as partes da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido de vista, ninguém me conhecia de vista. As igrejas de lá não me conheciam, as igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas eles tinham ouvido falar de mim, eles tinham ouvido dizer que esse tal de Paulo, aquele Paulo que já perseguiu a igreja, que já atacou a igreja, que já obrigou a igreja a blasfemar o nome de Jesus, aquele Paulo que, se preciso, agredia, assassinava aqueles que eram da igreja de Cristo. E igreja não é o templo, mas são pessoas que se reúnem e verdadeiramente têm o nome de Cristo como a sua base principal, têm os fundamentos de Cristo como a sua base principal. Aquele que perseguiu a igreja agora anuncia a fé que antes ele destruía. Paulo, que era para ser o maior antagonista, passou a ser o maior expoente do Evangelho. Jesus disse: para mim, ele é um vaso de grande honra, e me importa com que ele saiba o que é padecer e sofrer pelo meu nome. Hoje, tempos depois da conversão de Paulo, aqueles que o comentário era: esse Paulo que um dia nos perseguiu, agora anuncia a fé que antes ele mesmo destruía. Hoje, Paulo padece pela fé em Cristo. E esses, vendo a transfiguração de Paulo da água para o vinho, ouvindo falar dessa transfiguração da água para o vinho que aconteceu em Paulo, essa conversão genuína, glorificavam a Deus a respeito de mim, diz Paulo, pois eles sabem o que eu era e viram no que eu me transformei, não para gloriar a mim mesmo, mas para gloriar a Deus, que escolheu a coisa louca para confundir a sábia. Na loucura de Deus, Paulo, que era o vilão, foi feito instrumento nas mãos do Senhor. E nisso, glorificavam a Deus a respeito de Paulo.